Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Temos 6 processos em pauta, sendo que o 6º processo está sendo adiado a pedido do eminente relator. Anuncio o julgamento do processo número 1 da pauta. Trata-se da prestação de contas PJE 0600-243-73, origem Porto Velho, relator eminente desembargador Miguel Mônico Neto. Trata-se de prestação de contas do partido SDB, Partido Social Democracia Brasileira. Após a decisão parcial de que, tendo o eminente relator votado pela desaprovação das contas, acompanhado pelos doutores Edson Bernardo Andrade Reis, João Luiz Rolim Sampaio e Clênia Amorim Correia, pediu visto ao eminente magistrado doutor Walisson Gonçalves. A quem concedo a palavra. Boa tarde, presidente, demais membros, procuradora regional eleitoral, servidores e todos que nos assistem. O eminente relator concluiu que as irregularidades mencionadas nos itens A, B e C, que tratam das suspeitas da não realização das despesas com impressões gráficas, sobretudo em virtude da suposta ausência de capacidade operacional da empresa contratada, não ficaram devidamente comprovadas, até porque em prestação de contas há uma análise meramente contábil. O relator também concluiu que a irregularidade contida no item D, contratação de serviços advocatícios, ficou devidamente comprovada a justificar a desaprovação da prestação das contas. O relator concluiu também que a irregularidade mencionada no item G, a ausência de destinação do percentual mínimo do fundo partidário para candidatos negros, ficou devidamente comprovada a justificar a desaprovação da prestação de contas. O relator também concluiu que as irregularidades mencionadas no item H, J e K são meras impropriedades e que não comprometeram a transparência nem a fiscalização das contas prestadas. Ao final, o eminente relator concluiu pela desaprovação das contas, em razão da comprovação das graves irregularidades elencadas nos itens D e G, e, consequentemente, votou por determinar a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 280.929,89. Este magistrado requereu vistas dos autos para uma análise mais aprofundada acerca das irregularidades apontadas nos itens A, B e C. O voto foi disponibilizado com antecedência e eu peço licença desde já para fazer um resumo do voto. Em relação às irregularidades apontadas nos itens A, B e C, o relator afirma, com razão, que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que simples indícios da incapacidade operacional da empresa não são suficientes para resultar na reprovação das contas, sobretudo pelo fato de que o processo de prestação de contas se limita a analisar o balanço contábil da agremiação partidária. No entanto, excelências, acredito que o mencionado entendimento do Tribunal Superior Eleitoral deve ser interpretado com parcimônia e de forma coerente com outros precedentes da Corte Superior Eleitoral e com a legislação eleitoral, principalmente com as próprias resoluções editadas pela referida Corte Eleitoral. A título de informação, pode-se dizer que o Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento de que a utilização de recursos públicos, como a do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, se submete a uma maior transparência e fiscalização,
tendo em vista a incidência dos princípios da economicidade e moralidade que regem as despesas públicas, conforme dispõe os artigos 37 e 70 da Constituição Federal. No voto, trago alguns precedentes nesse sentido. Também, a título de informação, o artigo 44, parágrafo 1º e parágrafo 3º do artigo 60 da resolução do TSE 23.607, não atribui ao Poder Judiciário, na análise da prestação de contas de campanha eleitoral, a função de mero espectador, cuja competência se limitaria a uma simples avaliação contábil das contas. Isso porque tais dispositivos autorizam diversas diligências, inclusive busca e apreensão e afastamento de sigilo bancário e fiscal. Obviamente que o procedimento de prestação de contas, por ser célere e ter uma finalidade preponderantemente contábil, é incompatível com a produção de provas testemunhais e periciais, mas não com a prova documental. Nesse contexto, para manter a coerência e integridade entre os precedentes do TSE na interpretação e aplicação do ordenamento jurídico, é preciso concluir que o Poder Judiciário Eleitoral pode determinar, no âmbito da prestação de contas, diligências a fim de obter ou produzir provas documentais para sanar dúvidas, bem como decidir pela reprovação das contas quando persistirem dúvidas razoáveis de que despesas declaradas são fictícias ou contrárias aos princípios da economicidade e moralidade nos casos de utilização de recursos públicos. E ao analisar as provas e argumentos, cheguei à conclusão de que as notas fiscais apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, não são provas idôneas, no caso concreto, para afastar as fundadas suspeitas de irregularidades apontadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias deste tribunal, especificamente no tocante às despesas de aquisição de material impresso de propaganda eleitoral de campanha a prefeito de Porto Velho. Portanto, peço vênia ao eminente relator para divergir especificamente quanto aos itens A, B e C, pelos fundamentos que passo a expor de forma resumida. Primeiro ponto, quantidade excessiva de material impresso de divulgação de campanha para prefeito de Porto Velho, custeada pelo PSDB. Nas eleições de 2020 no estado de Rondônia, o PSDB informou que adquiriu aproximadamente 4.613.530 materiais impressos de divulgação para os candidatos filiados ao partido, ao custo de R$ 473.326,80, sendo que a quantia de R$ 476.546,30 é proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. Conforme planilhas juntadas aos autos pelo Diretório Estadual, o valor de R$ 207.860 dos R$ 493.326 corresponde às despesas com material impresso de divulgação exclusivamente para a campanha do então candidato à reeleição a prefeito de Porto Velho, valor ou material doado pelo Diretório Estadual do PSDB. Contudo, o então candidato à reeleição a prefeito de Porto Velho, em sua prestação de contas, declarou ter adquirido o valor expressivo de R$ 329.220 com material impresso de divulgação para a sua campanha. Somados os valores, despesas pagas pelo Diretório Estadual e despesas pagas pela própria campanha do candidato, tem-se o valor total de aproximadamente R$ 537.080, destinado exclusivamente à campanha do então candidato à reeleição a prefeito de Porto Velho. Somados os impressos,
adquiridos pelo Diretório Estadual e diretamente pela campanha do então prefeito, chega-se ao total de 2.180.800 materiais impressos de divulgação para a campanha do então candidato a prefeito. É importante salientar que o eleitorado em Porto Velho é de aproximadamente 303 mil eleitores. Considerando a suposta aquisição de 2.180.800 materiais impressos de propaganda eleitoral para a campanha do então candidato à reeleição, e tendo em vista o eleitorado de aproximadamente 303 mil pessoas, chega-se a uma média de aproximadamente 7 itens de divulgação de campanha para cada eleitor na cidade de Porto Velho. Os santinhos, supostamente adquiridos na quantidade de 2 milhões, corresponderiam à média de 6,6 santinhos por eleitor na cidade de Porto Velho. A título de ilustração, entre a data de 28/10/2020, que foi a data da nota fiscal emitida mais antiga, e a data de 29/11/2020, que é a data do segundo turno das eleições, transcorreram 33 dias. Considerando a suposta produção de 2.180.800 materiais impressos de propaganda eleitoral e o período de 33 dias, a equipe de divulgação de campanha do então candidato a prefeito teria que distribuir a média diária de 66 mil itens impressos de propaganda eleitoral na cidade de Porto Velho. Relembre-se que a suposta aquisição se deu nas eleições de 2020, período em que havia, repita-se, as restrições sociais que impediam aglomerações impostas pelas medidas de enfrentamento da Covid-19, o que evidentemente reduziu a propaganda eleitoral nas ruas e aumentou a campanha virtual. Ademais, nas eleições de 2020, a distribuição de materiais impressos de propaganda eleitoral já era tipificada como crime, sendo, portanto, fato público e notório que houve redução na produção de materiais impressos de propaganda eleitoral, já que a prática comum de os jogar em ruas e calçadas, bem como distribuí-los entre eleitores no dia das eleições, era e é conduta vedada. Diante do exposto, é razoável, a meu ver, chegar às seguintes conclusões. Primeira, que as despesas declaradas acerca da aquisição de material impresso de divulgação de campanha do então candidato, adquirido pelo Diretório Estadual, são fictícias, e eu considero como fictícia tão somente as despesas no valor de 207.860, supostamente realizada pelo diretório. Isso porque não há informações e provas nos autos de que os demais candidatos, também beneficiados com doações de materiais impressos de divulgação de campanha, feitas pelo Diretório Estadual, tenham declarado em suas prestações de contas despesas semelhantes que evidenciassem gastos fictícios ou contrários aos princípios da economicidade e da moralidade. Assim, julgar toda a despesa de aquisição de material impresso de divulgação de campanha de candidatos do PSDB como fictícias, sem que haja provas robustas nesse sentido, seria desprovida de lógica e razoabilidade, tendo em vista que é normal o Diretório Estadual custear parcial ou totalmente gastos de campanha. Logo, as transferências bancárias e as notas fiscais para a empresa Nova Mídia Indústria, referentes às despesas dos demais candidatos, devem ser consideradas como provas do efetivo gasto. Segunda conclusão, ainda que se reconheça que o Diretório Estadual tem efetivamente contratado a compra do material impresso de propaganda eleitoral para a campanha de prefeito de Porto Velho,
e que a empresa Nova Mídia tenha efetivamente entregue o material, essa despesa no valor de R$ 207.860, com recursos públicos, seria contrária aos princípios da economicidade e moralidade. Isso porque o candidato à reeleição a prefeito já havia adquirido, repita-se, material impresso de divulgação em quantidade significativa, e as regras da experiência comum demonstram que não haveria tempo e logística suficiente para a distribuição do total de material adquirido. Ora, a equipe de campanha do candidato à reeleição a prefeito teria que distribuir, repita-se, a média diária de 66 mil itens, o que não me parece ter ocorrido nas eleições de 2020 em Porto Velho. Outro ponto que suscita dúvidas acerca da despesa é a incapacidade operacional da empresa, Nova Mídia Indústria. O mero indício da incapacidade operacional da empresa, consistente no fato de que os sócios da gráfica eram beneficiados com auxílio emergencial no período da contratação e da entrega do material impresso de divulgação, não é circunstância por si só suficiente para concluir que as despesas foram fictícias. Ressalte-se que não é atribuição do partido avaliar quadro societário de empresas prestadoras de serviço para verificar se os sócios são ou não beneficiários de programas sociais. Todavia, no caso em tela, estão presentes outros indícios. O primeiro é o volume de recursos financeiros destinados à empresa Nova Mídia, cuja estrutura é modesta e cujos sócios eram, na época dos fatos, beneficiários do auxílio emergencial. A estrutura modesta pode ser observada pelas fotos apresentadas nos autos pelo próprio partido, cujas imagens estão no voto. O então candidato à reeleição a prefeito e o diretório estadual adquiriram um total de R$ 822.546,80 em materiais impressos de divulgação de campanha da empresa Nova Mídia para as eleições de 2020. Nesse total está incluído todo o valor gasto com PSDB para os candidatos no estado de Rondônia. Parece-me um valor significativo para uma empresa com estrutura modesta, em que os sócios administradores eram, na época, beneficiários do auxílio emergencial. Mas este não é o único indício. O segundo indício é a incompatibilidade entre a estrutura da empresa e a quantidade de materiais impressos de divulgação de campanha, supostamente confeccionados pela Nova Mídia. A estrutura modesta da empresa não teria, a meu ver, condições operacionais de produzir uma média diária de aproximadamente 139 mil materiais impressos de divulgação de campanha. Por 33 dias, considerando o início da produção por volta do dia 28/10, que foi a data da primeira nota fiscal, e término no dia 29/11/2020, último dia das eleições, até alcançar aproximadamente 4.613.530 materiais impressos. Sendo assim, seja por ter sido fictícia, seja por ter sido contrária aos princípios da economicidade ou moralidade, a despesa no valor de R$ 207.860 com recursos públicos foi ilegal, a justificar a desaprovação das contas, bem como a devolução. Acredito que, diante de todos esses indícios de irregularidades, as notas fiscais emitidas pela empresa, pelos supostos serviços prestados pelo diretório e os comprovantes de transferências bancárias de valores das contas de campanha do PSDB para a empresa Nova Mídia não são provas suficientes para afastar os indícios de malversação dos recursos públicos, no que se refere aos custos do partido com o candidato à reeleição a prefeito de Porto Velho. É evidente que as transferências bancárias não são provas indubitáveis
dos serviços e despesas realizadas, porquanto não há nos autos os dados bancários da conta da empresa Nova Mídia para atestar a existência ou não de operações financeiras suspeitas posteriores ao recebimento dos valores, exemplo, saques em espécie, transferências, que pudessem indicar que os recursos, parcial ou totalmente, tiveram outra destinação. Por fim, gostaria de salientar que os indícios de irregularidades envolvendo a empresa Nova Mídia parecem, a meu ver, ser mais evidentes e graves em comparação às irregularidades detectadas no caso julgado no dia 21 de março de 2022, em que o plenário, acompanhando por unanimidade o relator juiz Clênio, concluiu que recursos públicos foram indevidamente utilizados na aquisição de mais 9.000 santinhos, uma semana após a aquisição de 10.000 santinhos do mesmo material, porque o candidato não comprovou a capacidade para distribuí-los. Além disso, o tribunal reconheceu nesse julgamento, que o exame das contas não se limita à análise meramente contábil, ou seja, ao simples confronto das entradas e saídas registradas no balanço financeiro da prestação de contas, sob o fundamento de que inexiste óbice para que a Justiça Eleitoral exerça o controle da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos públicos. Então, nesse sentido, eu diverjo parcialmente do relator para também julgar as contas desaprovadas em virtude das irregularidades contidas nos itens A, B e C, com a consequente determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 207.860. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Walisson. Vossa Excelência, então, conclui também pela desaprovação, mas com maior extensão quanto ao valor a ser restituído. Consulta eminente, magistrado doutor Edenir Albuquerque. Desembargador presidente, como eu já houvera me manifestado anteriormente, eu pretendo pedir vista desse feito para tratar de dois itens. Agora, reiterado o primeiro item, que é o do Dr. Walisson, mas um outro item relacionado a pagamentos de honorários. Então, eu peço vista. Ok. Após o voto do relator, desaprovando as contas, sendo acompanhados pelos magistrados Dr. Edson Bernardo, João Rolim, Clênio Amorim, no pedido de vista, o Dr. Walisson Gonçalves também desaprova, mas com maior extensão quanto à devolução do valor. Em seguida, pediu vista o eminente magistrado Dr. Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa. Anuncio o julgamento do processo número 2 da pauta. É o PJE 0600-386-47, origem São Francisco do Guaporé. Trata-se de prestação de contas de candidato a vereador, recorrente Edivaldo Siqueira e Silva, recorrido ao Ministério Público. Dispensado o relatório, com a palavra, excelentíssima senhora doutora Gisele, procuradora eleitoral. Boa tarde a todos. Senhor presidente, esse caso aqui é semelhante ao que nós tratamos na sessão passada, é caso de conhecimento, porém de desprovimento do recurso do recorrente Edivaldo Siqueira e Silva, e também para adotar as providências previstas no artigo 78 do CPC de riscar aquela palavra em respeito ao nobre Tribunal Eleitoral de Rondônia. Obrigado. Eminente relator, doutor João Luiz Rolim Sampaio. Presidente, eminentes pares, eminente procuradora regional eleitoral, serventuários e público ouvinte. O voto nesse sentido, senhor presidente, do parecer ministerial, já foi disponibilizado e eu peço licença a todos para eu ler apenas a parte final do voto. Se houver alguma dúvida, estou à disposição.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para determinar a exclusão da expressão a presente irregularidade é por demais indecente, contida nas folhas 3 do recurso ID 7895474, devendo ser mantida no processo a íntegra original dos escritos na citada peça recursal, menos a parte excluída com certificação nos autos. No mérito, voto pelo parcial provimento ao recurso, apenas para afastar as irregularidades referentes aos itens 5 e 6, que inclusive um deles é a capacidade financeira da empresa, descritas do parecer técnico de ID 7895466, mantendo desaprovadas as contas, conforme a sentença recorrida e referente a gastos com combustível. Só para ficar bem evidente, o recorrente alega que teve um gasto de combustível com óleo diesel, mas ele não apresenta nenhuma nota fiscal, nenhum recibo, nenhuma locação de veículo, e diz que gastou isso com uma moto CG 125. A moto não é movimentada a óleo diesel, né? Então, como o voto é muito parecido com o da sessão anterior, eu me limitei a essa leitura final, mas estou à disposição dos eminentes pares. É o voto, senhor presidente. Obrigado. O eminente relator ele conclui pelo provimento parcial, mas só que a conclusão aí é para manter a sentença como desaprovada, né? Então, Na parte que desaprovou do na combustível. verdade, a decisão de desaprovação ela é mantida. Mantida. Exato, exato. Então seria, apesar de ser parcial provimento, mas... Eu altero aqui para... eu acho que é melhor negar, então, afastando, né? Isso, Esses pelo itens 5 e improvimento 6, do mas recurso. negando o Pronto. provimento ao recurso, né? Isso, Ok, ok. então, eminente... Eu faço a alteração. Doutor Kênia Amorim. Doutor Kênia Amorim. Realmente, a irregularidade com relação ao combustível, nesse caso, não sei se foi por um equívoco ter colocado diesel, mas realmente ainda não vi uma moto com ser movimentada a diesel. E depois, essas despesas elas representam o valor de 29,10%. Então, não dá para se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da insignificância, razão pela qual acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Eminente magistrado doutor Alisson Gonçalves. Presidente, eu também concordo com o relator, eu só gostaria de fazer uma observação de que talvez a Corte tenha que refletir mais sobre a interpretação do parágrafo 6º, alineado ao artigo 35 da Resolução TSE 23.607, que veda a utilização de recursos de campanha para pagamento de despesas com combustível. Eu acredito que uma interpretação sistemática do parágrafo 6º do artigo 35, combinado com o artigo 11, inciso 2, a linha A e B do mesmo artigo 35, combinado com o artigo 26, inciso 4, parágrafo 3º da Lei 9.504, chegaríamos à seguinte conclusão: há despesas com combustível de natureza pessoal e há despesas com combustível que são gastos eleitorais. E o parágrafo 6º do artigo 35, ao vedar o pagamento de despesas com combustível, com recursos de campanha, é aplicável, a meu ver, apenas com gastos com combustível classificados como de natureza pessoal. O gasto com combustível é de natureza pessoal quando não vier a ser registrado na prestação de contas, exatamente para que não se submeta à análise contábil de arrecadação e despesas eleitorais, bem como à verificação quanto à fonte dos recursos, se é autorizada ou vedada, e aos limites de gastos. Se for registrado na prestação de contas, aí se submete ao regramento do parágrafo 11 do artigo 35 da resolução, e consequentemente, podem ser utilizados recursos de campanha. Eram apenas essas observações. Em outra oportunidade, podemos debater melhor o tema. Acompanhe o relator, presidente. Obrigado, doutor Alisson. Eminente magistrado doutor Edenir Gonçalves, Sebastião.
Acompanho com as mesmas ponderações de reflexões propostas pelo Dr. Alisson para que casos semelhantes possam ser debatidos nesta corte. Eminente desembargador Miguel Mônico. Bom, presidente, eu ouvi atentamente, eu acompanho o voto do eminente relator, mas as ponderações levantadas aí pelo eminente juiz Alisson são extremamente pertinentes, né? E as reflexões serão feitas, né, aqui por mim e por todos. Eu acho que seria muito salutar que estejamos atentos a esse tipo de situação. Acompanho, então, Renato. Obrigado, desembargador. Eminente magistrado doutor Edson Bernardo. Senhor presidente, muito boa tarde, doutora Gisele, demais membros da Corte, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra o relator, mas eu faço a ponderação, diferentemente dos outros colegas, e aqui eu quero acompanhar o doutor João, que eu não verifiquei caso de cessão do veículo aqui no caso. Então, a situação, a solução jurídica é justamente essa. Se o candidato tivesse feito a cessão né, aquela questão toda bem documentada, talvez o resultado pudesse ensejar uma análise, mas nesse caso não, eu acompanho na íntegra o relator com todo cuidado. Obrigado, doutor Edson. Recurso não provido nos termos do voto do relator à unanimidade. Processo número 3, recurso eleitoral PJE 0600-922-70, origem Guajará-Mirim, relator eminente magistrado doutor Edson Bernardo Andrade Reis Neto, trata-se de propaganda eleitoral. Recorrente Raíssa da Silva Paz, recorrido Partido Social Liberal, dispensado o relatório, com a palavra a senhora procuradora, doutora Gisele. Presidente, nesse caso, a Procuradoria entende que o recurso deve ser desprovido, porque se verifica que a propaganda eleitoral, aqui a recorrente caracterizou o efeito outdoor, que é proibido, né, pela legislação, pela justa posição das imagens. Só que destaca-se que os comitês que não sejam o comitê central, o limite de propaganda nas fachadas é de 0,5 metros quadrados. Claro, essa é a norma, né, que está prevista no artigo 14, parágrafo 2º da resolução TSE que rege a matéria. Entretanto, a recorrente, ela sustenta que, ao momento que ela foi notificada, ela prontamente retirou a propaganda, e por isso ela não teria direito a ser multada. Só que ela faz uma interpretação equivocada, porque a lei é bem clara, porque se for ler o artigo, ele é bem claro ao prever que a propaganda mediante outdoor sujeita o candidato cumulativamente à imediata retirada e ao pagamento de multa de R$5.000 a R$15.000, ou seja, mesmo retirando, a pessoa fica submetida à multa, porque existe casos que, se a pessoa atende a notificação, não tem que pagar a multa, mas no caso do efeito outdoor é cumulativo, então a insurgência da recorrente, ela não merece ser acolhida, então a multa foi muito bem aplicada pela sentença e ela merece ser mantida. Então, a recorrente não tem razão na sua resignação, senhor presidente. Obrigado, doutora Gisele. Eminente relator. Senhor presidente, a matéria já é conhecida desta Corte e da Justiça Eleitoral. Trata-se de recurso manuseado por Raíssa da Silva Paz, em face da sentença proferida pelo juiz da primeira zona eleitoral de Guajará-Mirim, a qual julgou procedente representação por propaganda eleitoral regular, qual seja efeito visual único semelhante ao outdoor, e condenou a recorrente ao pagamento de multa no patamar mínimo de R$5.000, a teor do artigo 26 da Resolução TSE 23.610/2019. Pois bem, em análise ao caderno processual, de fato, a propaganda apontada como irregular estava fixada na fachada do Comitê Central da recorrente, fato incontroverso nos autos. Diante do exposto, senhor presidente, e sem maiores delongas,
Nesse contexto, conforme certidão de constatação acostada nos autos, um conjunto de banners, pintura, adesivos somados totalizam 7,5 metros, né? De modo que não observou a dicção da norma e a vedação no que se refere. Nesse sentido, eu trago o julgado deste tribunal, de minha relatoria, nos autos 0600, 542, 47 de 2020, 622 a 01, acordo número 363 de 2020. Lado outro, em relação ao afastamento da multa, sob o argumento de que houve a imediata retirada da propaganda regular diante da notificação, em tese não merece prosperar. Denota-se que o dispositivo legal, que basta a configuração da propaganda eleitoral com efeito de outdoor para impor sua imediata retirada, mais o pagamento de multa, ou seja, a combinação de retirada da propaganda regular e mais a multa. E no caso aqui presente, senhor presidente, o patamar foi o patamar mínimo, ou seja, eu entendo que não tem como minorar além do mínimo ou afastar, porque a irregularidade, ela houve, né? Diante do exposto, senhor presidente, conheço do recurso e no mérito nego provimento no sentido de manter a sentença na íntegra. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Edson. Consulta eminente, marcial doutor João Rolim. Presidente, eu estou com o eminente relator fazendo só uma observação que antes da súmula TSE 48, nós tínhamos exatamente essa dificuldade. A súmula é de 2016, junho de 2016, salvo engano, e até então nós tínhamos justamente essa problemática. O candidato ou o partido era notificado, ele tirava a propaganda e aí ele iria multa. Mas logo em seguida ele ia para outro lugar, colocava a propaganda, era notificado, tirava a propaganda. E nós nunca conseguimos aplicar a multa. Para terminar isso e colocar um ponto final e de cima para baixo, o TSE acabou decidindo dessa fórmula, editando a súmula 48. Eu estou com o eminente relator, senhor presidente. Obrigado, doutor João. Eminente marcial doutor Watson. Doutor Cleina Amorim. Senhor presidente, em caso desse AES, nós já enfrentamos esse mesmo caso, né, do efeito outdoor. Eu me lembro como se fosse hoje, acredito que eu era relator, era até um processo um comitê eleitoral de Mariana Carvalho, ali na Pinheiro Machado, de formas que eu acompanho o voto do relator. Eminente marcial doutor Wadson Gonçalves. Também acompanho o relator. Eminente marcial doutor Edenir Sebastião. Acompanho o relator, presidente. Eminente desembargador Miguel Mônico. Presidente, a criatividade dos publicitários aí, ela aumenta a cada eleição, né? Eu acompanho o eminente relator. Recurso não provido, nós temos o voto do relator à unanimidade. Processo número 4 da pauta é o PJE 0600 3738 2021, um recurso eleitoral, origem Vale do Paraíso. Relator é eminente marcial doutor Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa. Trata-se de prestação de contas do PSDB, que é recorrente. Interessado é o Ronaldo Estevão da Silva, Rala Cristina Vieira Gomes. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Dispensado o relatório, com a palavra a senhora procuradora, a doutora Gisele. PSB, né, senhor presidente? É o processo 4, é o PSB, prestação de contas, exatamente. Isso. Vale do Paraíso. É o caso da conta bancária, né? O caso que Isso. Nesse caso, senhor presidente, o PSB, o Diretório Municipal, ele não abriu a conta bancária, né? Não teve ele alega que não teve movimentação bancária e não abriu a conta bancária. Até então, a legislação exigia a obrigatoriedade de conta bancária, mas depois nós sofremos uma alteração na legislação e foi verificado que sim, como não teve movimentação e não teve, eu vou ler bem certinho aqui, nós já tivemos esse caso, já não é um caso que já é conhecido no nosso tribunal, temos legislação nova que já ampara, né, o provimento do recurso
do recorrente, e temos entendido, sim, que a abertura de conta bancária específica só é exigível quando a agremiação receber recursos do gênero, a inteligência do disposto no parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução TSE 23.546 de 2017, combinado com o parágrafo 4º do artigo 32 da Lei dos partidos políticos. Então, nesse caso, conforme a disposição legal, tratando-se de órgão partidário municipal, a abertura de conta bancária específica só é exigível quando a agremiação receber recurso do gênero. Então, nesse caso, eu acho que o recurso merece o provimento, senhor presidente. Obrigado. Eminente relator, doutor Edenir. Desembargador presidente, eminentes pares, procuradora Gisele, o feito efetivamente caminha no sentido... A gente não podia dar, a lei permitiu. Gisele, Vossa Excelência está com o microfone aberto. Estamos votando agora. Pode continuar. Foi? Aí, obrigado, doutor Gisele. Pois não, doutor Edenir. Pois não. O recurso trata de desaprovação da conta decorrente do exercício 2020 em razão da não abertura de conta bancária de doações de campanha. Como bem mencionou a eminente procuradora federal, doutora Gisele, a resolução do TSE previa essa exigência, mas o artigo 32 da Lei 9.96/95 extinguiu essa exigência e o voto caminha no sentido de que nas prestações de contas anuais de diretório municipal sem movimentação financeira, dispensa-se a abertura da conta bancária, doações para a campanha, sendo suficiente a apresentação da declaração da ausência de movimentações financeiras. Nesse sentido, esse relator tem o recurso para provimento, para aprovação das contas relativas ao exercício 2020 da Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro do município de Vale Paraíso. Esse é o voto, desembargador presidente. Obrigado, doutor Edenir. Com o voto eminente, desembargador Miguel Mônico. Presidente, o caso já é conhecido da corte, que já decidiu da mesma forma. Eu acompanho o eminente relator. Eminente magistrado doutor Edson Bernardo. Acompanho na íntegra o relator. Eminente magistrado doutor João Rolim. O relator também, presidente. Eminente magistrado doutor Clênio Amorim. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou só tecer uma consideração em virtude da faca no peito aqui para mim. Mas, veja bem, se trata de prestação de serviço de exercício financeiro de partido político. Então, ele é regido pela 9.096/95, com as alterações da 23.604/2019, com relação à não abertura de conta bancária. Houve, nesse sentido, uma flexibilização. É só nesse sentido. E daí, como colocou a faca no meu peito o doutor Edenir, eu também já acompanho o voto bem judicioso dele. Eminente magistrado doutor Alisson Gonçalves. Se tratar de entendimento pacífico desta corte, eu também acompanho o relator. Ok, recurso provido nos termos do voto do relator à unanimidade. O número 5 trata-se de requerimento de regularização de omissão de prestação de contas. É o PJE 0600-127-33/2021. Origem Porto Velho. Relator eminente magistrado doutor Clênio Amorim Correia. Requerente é o José Adil de Lima. Dispensado o relatório, com a palavra a senhora procuradora, doutora Gisele. Senhor presidente, no caso, observa-se que o interessado ele disputou uma vaga ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. E logo, considerando que o período do mandato eletivo do cargo de deputado estadual é de 4 anos, o interessado deve permanecer impedido de obter a certidão de quitação eleitoral
até o deslinde do ano de 2022. Desse modo, a Procuradoria entende que se manifesta pela regularização das contas de campanha do candidato interessado, porém, ele mantém, contudo, a penalidade de impedimento à quitação eleitoral até o final do ano de 2022. Só após 2022 é que ele vai ficar quite com a Justiça Eleitoral, tá? Essa é a inteligência do artigo 83, inciso 1 da Resolução TSE 23.553/2017. Esse é o nosso entendimento, senhor. Obrigado. Eminente magistrado doutor Clênio Amorim. Doutor Clênio, você está com o microfone desligado. Senhor presidente, eminentes pares, almejando sanar as circunstâncias de inadimplência perante a Justiça Eleitoral, José Adi, candidato não eleito a deputado estadual no pleito de 2018, requereu a regularização das suas contas de campanha. Em princípio, conseguindo que as contas em epígrafe foram julgadas não prestadas nos autos da prestação de conta 061782, dígito 45, em 21 de 10 de 2019, conforme acórdão TRE 424 de 2019, transitado em julgado em 6 de novembro de 2019, acarretando ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição a partir desta data até a efetiva apresentação das contas. O procedimento previsto para a regularização das contas referentes à campanha eleitoral de 2018, julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, está previsto no artigo 83 da Resolução 23.553 de 2017. Se não, vejamos. Artigo 83, inciso 1º. Ao candidato, artigo 83, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta, inciso 1º, ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo seus efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Parágrafo 1º. Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a regularização de sua situação para, inciso 1º, no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura. Nesse sentido, também temos a súmula 42, que é a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Fecho aspas. Dessa forma, a legislação é clara no sentido de que a apresentação extemporânea das contas não será objeto de novo julgamento, sendo considerada apenas para fins de divulgação e de anotação do sistema de informações de contas partidárias e eleitorais, com levantamento da restrição no cadastro eleitoral ao término da legislatura pleiteada pelo candidato omisso. As contas apresentadas a destempo foram submetidas ao crivo técnico, que concluiu pela inexistência de recursos de fontes vedadas de origem não identificada e que não houve utilização irregular de recursos oriundos do fundo partidário, nos termos do dispositivo supratranscrito, opinando favoravelmente ao deferimento do pedido. Na mesma esteira, manifestou-se a douta Procuradoria Regional pela regularização da situação de inadimplência. Diante do exposto, senhor presidente, em consonância com os opinativos pareceres técnicos e ministerial, defiro o pedido de regularização das contas de José Adi, referente à campanha eleitoral de 2018 para o cargo de deputado estadual, somente para fins de divulgação e de regularização no cadastro eleitoral ao término da legislatura a qual concorreu nos termos do artigo 83 da Resolução 23.553 de 2017. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Clênio. Eminente magistrado doutor Alisson Gonçalves. Acompanho o relator. Eminente magistrado doutor Edenir Sebastião. Acompanho o relator, senhor presidente.
Eminente desembargador Miguel Mônico. Igualmente acompanho o relator. Eminente magistrado doutor Edson Bernardo. Com o relator, presidente. Eminente magistrado doutor João Rolim. Com o relator, presidente. Então, requerimento deferido nos termos do voto do relator, à unanimidade. Encerrados os processos da pauta de hoje, considerando que o número 6 foi adiado, então, para amanhã, de relatoria do doutor João Rolim, consulta eminentes pares se há algum outro assunto a ser tratado nessa sessão. Nenhum, presidente. Alguma questão para a ata? Não, presidente. Também não. Bom, então, considerando que nada mais havendo para ser tratado nessa sessão, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa tarde, declaro encerrada esta reunião de